homenagens ao Cássio, que se despediu agora, que legal, hein? Ganhou a camisa dele, 712 jogos, né? Ele completou com a camisa do Corinthians. Segundo maior da história. Jogador ou goleiro? Não, segundo maior jogador da história. Em número de jogos. Traz o Vladimir tá na frente. Tá, eu achei que você estava fazendo uma avaliação. Se ele cumprisse 2 anos de contrato, provavelmente ele passaria o Vladimir. Então, o segundo jogador com mais jogos pelo Corinthians. Aceitada a renovação. Cássio Roberto. Agora vamos ao tamanho do ídolo. E aquela Libertadores torta ali, vocês viram lá? Meio caída, né? Precisa dar uma ajeitada aí. Né? É réplica, hein? Agora, Cássio no Corinthians. Maior jogador, maior goleiro, melhor jogador, melhor goleiro. Como é que vocês definem? Maior goleiro, melhor tecnicamente, a gente pode discutir. Tem discussão. Eu acho o Dida melhor tecnicamente. Dida, tem o Gilmar também, que aí a gente não viu jogar, mas assim... Foi goleiro bicampeão mundial de seleção brasileira. Mas e a relevância em conquistas? O goleiro eu acho o maior. O maior goleiro da história do Corinthians na disputa de maior jogador da história do Corinthians. Concordo. Tá na disputa. A gente pode achar que Rivelino, Neto, Sócrates, Marcelinho, pode começar a fazer essa discussão, mas ele entra na lista de discussão. Porque olha só, vamos mostrar aí os títulos do Cássio, então, para a gente entender, né, o que é melhor e o que, só para deixar claro, o que é melhor e o que é maior. Temos aí alguns goleiros que entram nessa briga da melhor tecnicamente, beleza, mas maior, eu tô com vocês, hein? Maior. Não Isso tem aí, ninguém tem igual, entendeu? Exatamente. Ninguém tem igual. Como. Então, ele foi campeão da Libertadores em 2012, quando também ganhou o Mundial, do Brasileirão de 2015 e 2017, ganhou a Recopa em 2013 e no Campeonato Paulista ele foi campeão em 2013, 17, 18 e 19. Não é que ninguém tem igual o currículo, porque tem gente que, por exemplo, tem o terceiro goleiro do Manchester City, tem um currículo maior que esse. Você viu? Menino, ele é bicampeão da Liga dos Campeões, eu descobri, sabia? Sem sujar nenhum uniforme. Exatamente, entrou uma vez para ser aplaudido, né? Então é diferente. E vive uma vida tranquila. Aí é quase tudo na mão dele, entendeu? Toda participação relevante que você fala assim, tira o Cássio daí, tem? Não tem. Não tem Libertadores, não tem Mundial. O brasileiro, claro que você dilui em 38 rodadas, ele tem participação importante, mas aí, assim, no Paulista também, se você pegar esses aí, dificilmente sem o Cássio ia acontecer, né? Então, não é só o currículo, os títulos conquistados, a participação nesses títulos. E você está falando da participação, o Luiz Teixeira e a Libertadores de 2012, hein? Total, e eu colocaria o Mundial no mesmo pote, porque a gente está falando de assim... botaria a foto do Diego Souza ali para ninguém nunca esqueceu que não é verdade. Mas a Libertadores a gente está falando de um goleiro protagonista contra o Vasco do Diego Souza, que vinha muito bem e via de um título de Copa do Brasil. O Santos, campeão da Libertadores com Neymar, Ganso e Muricy Ramalho. E depois na final o Boca Juniors, que não era o melhor Boca da história, mas era o Boca em Libertadores, a gente sabe como é. Aí no Mundial tem o Chelsea, ele é o único goleiro que foi eleito melhor jogador do Mundial sem ter levado gols, porque a gente teve outros goleiros do futebol brasileiro que levaram o título de melhor goleiro e melhor jogador do torneio, mas levaram gols, e foi contra o Chelsea. E aquela Recopa ali foi contra o São Paulo. Você pega as finais de Paulista, contra Palmeiras, Santos, São Paulo e Ponte Preta. Então são rivais relevantes e em todos os jogos ele sendo protagonista. E tem outros dados também, ele é o maior pegador de pênalti da história do Corinthians, com 32 pênaltis defendidos. Então é uma história relevante que... Acho que teve um final completamente frustrante, porque assim, Mari, a gente teve um final de semana de grandes despedidas, de grandes ídolos, de grandes times do futebol mundial. O Marco Reus se despediu do Borussia Dortmund depois de 12 anos, o mesmo tempo que o Cássio. O Reus se despediu no Signal Iduna Park fazendo gol, o 100º dele com a camisa do Dortmund no estádio do Dortmund, com festa na torcida, ele pagando cerveja para todo mundo. Antes do jogo teve homenagem, depois do jogo teve homenagem, no estádio, em vídeo, no CT. Aí o Klopp, 8 anos e meio de Liverpool, foi campeão de praticamente tudo também, conquistou a primeira Premier League, no modelo Premier League com o Liverpool. Teve vídeo institucional, teve festa da torcida, teve música, teve mosaico, teve vitória. A despedida do Cássio se resumiu a um vídeo no Instagram de 1 minuto e uma coletiva. E assim, do lado do Corinthians, informação que eu tenho, a ideia era fazer uma festa de despedida no jogo contra o Botafogo, que foi adiado, aconteceria ontem na Neoquímica Arena. Tudo bem, o Corinthians joga quarta-feira na Neoquímica Arena contra o América do Rio Grande do Norte. A informação que eu tenho, o Cássio não quis a festa, não queria se despedir dessa forma. Então, fica para mim a impressão, com essas duas informações, de que essa forçada do Cássio para querer sair agora
sendo que ele tinha contrato até o fim do ano, ele não pode jogar a Sul-Americana pelo Cruzeiro, o Cruzeiro não está na Copa do Brasil, eu estou falando de Sul-Americana porque ele jogou a Sul-Americana pelo Corinthians, e ele só pode jogar o Campeonato Brasileiro em julho, quando reabrir a janela de transferências. Então ele teria tempo de ter um jogo de despedida atuando em campo, ele teria tempo de receber uma homenagem no estádio do Corinthians, e ele abriu mão disso. Então, é óbvio que o torcedor que tem que medir o tamanho de um jogador é a idolatria. Mas eu acho que, nesse caso, ficou um pingo de frustração pela não realização de um evento à altura do Cássio e à altura do que ele trouxe para o Corinthians e o Corinthians trouxe para ele. Sabe que eu fiquei com a seguinte impressão. O Corinthians é conhecido por maltratar os seus ídolos no final. Maltratar não mesmo, é só o Corinthians, não. Correr. Os clubes brasileiros não preservam muito a sua história. Os do Corinthians são marcantes. O Rivelino foi colocado para correr do Corinthians. E o Rivelino ama o Corinthians. O Rivelino falou que trocava o título mundial de 70 por um campeonato paulista pelo Corinthians, que ele não teve. Né? Para contextualizar, ele sai do Corinthians depois de perder uma bola numa final contra o Palmeiras, né? Isso, Em 74, o Corinthians perde a final para o Palmeiras, o Corinthians está 20 anos sem ser campeão e cai tudo na conta do Rivelino. Ele vai para o Fluminense, onde ele é campeão pelo Fluminense. Enfim, continua a carreira dele muito bem. Mas o Corinthians bota o Rivelino para correr. Marcelinho, Tevez, também não tiveram assim. O Tevez chutaram o carro dele. O Tevez queria sair também, mas a torcida falou, você quer sair? Então vamos agora, acelerar aí para você. Então agora vamos ajudar você a sair. Né? Então o Corinthians não é muito bom de despedidas para ídolo. O Cássio olhou e falou assim, o Corinthians, será que eu vou deixar o Corinthians me maltratar? Não, eu vou maltratar o Corinthians primeiro. Já que eu estou sendo colocado na reserva, eu estou querendo sair... Mas aí a culpa não é do Corinthians. Não é. O vídeo de 1 minuto do Cássio é uma vergonha. Uma vergonha. O vídeo de 1 minuto do Cássio, ele não fala a palavra Corinthians. Não fala a palavra Corinthians no vídeo de 1 minuto. Como que você pode fazer um vídeo de despedida, depois de 12 anos do clube, e não falar o nome do clube no vídeo de despedida? É assim, enfim, o Cássio quis sair mal do Corinthians. Ao contrário dos outros ídolos que o torcedor quis tirar mal, o Cássio fez questão de sair mal do Corinthians. Sabe, sei lá, eu acho que ele fez questão de sair do Corinthians também. Para mim ficou muito claro. Sabe, sei lá, porque o Cássio teria a chance de voltar a ser titular do Corinthians esse ano ainda. O Carlos Miguel parece ser um goleiro muito bom, mas ainda é um goleiro em formação e desenvolvimento. E o próprio Carlos Miguel sabe disso. Então, mas vocês acham que faltou... Eu não estou entendendo. Vocês acham que faltou a coisa da transição mais suave, é isso? Isso. O Cássio poderia ter perguntado sobre isso. O Cássio poderia ter ajudado nessa transição. E não respondeu. Deu uma volta e não respondeu. Então, ele falou que não, aspas dele, eu não creio muito nesse negócio de transição, sabe? Eu acho que se o cara tá bem, o cara tem que jogar e deu. E aí o cara tem que jogar e aí por conta disso ele resolve antecipar a saída dele? O único que queria o fim do contrato foi o Cássio, tanto que ele antecipa a saída dele para não poder jogar. Ele fala que ele quer ter mais oportunidades, novos objetivos na carreira, mas ele está saindo do clube sem poder jogar. Ele só vai jogar no meio do ano. E aí se o Anderson ou o Gabriel Grando, que são os goleiros à disposição do Cruzeiro, brilharem e aumentarem o nível de competitividade, o Cássio vai chegar dando uma carteirada, não, eu vou ser titular. E se em 3 meses ele vira banco do Cruzeiro, ele vai rescindir com o Cruzeiro? Para mim ficou muito claro, mas muito claro mesmo, que a ida para o banco de reservas fez com que ele antecipasse várias decisões e, para mim, ele que sair foi uma decisão dele. Nesse caso, eu isento o Corinthians de maltratar os seus ídolos. Não, o que aconteceu dentro do Corinthians E a despedida foi uma vergonha, tá? Então, parte do Corinthians também. Então, o Corinthians também tem culpa nisso. O Cássio perdeu a posição. Perdeu a posição. Não aconteceu nada de fora de campo. Então, seria interessante para um profissional com essa história ter e com tanto tempo de carreira, ter um entendimento de, nesse momento, eu fui sensacional, eu sou espetacular, eu sou muito bom, mas nesse momento o outro está um pouco melhor do que eu e vai jogar o outro, eu vou trabalhar aqui. Como ele já fez, ele fez isso em 2015, se eu não me engano, quando ele perdeu a posição pro Walter. E quase foi pro Besiktas. E ele foi lá e se recuperou. E eu acho que ele tinha potencial para se recuperar, até porque ele não precisa ser espetacular até o final da carreira. Basta ele fazer... O Cássio também perdeu a posição porque ele não estava fazendo mais defesas de Cássio. Ele estava tomando gols que o Cássio não toma. Não é que... Tem goleiro que toma aqueles gols que ele está tomando. Mas não é o que você espera quando o Cássio está na meta. Exatamente. Então, ele paga um pouco por aquilo que ele construiu. Refém da qualidade dele.
Mas ele poderia ter tido um pouquinho mais de paciência. Eu acho que ele não soube lidar com o fardo de ser ídolo. Ele sai chateado com o Corinthians com algo que a gente ainda não conseguiu entender. Desde aquela declaração, né? Se quiserem que eu vou embora, foi logo depois do jogo. E tem uma outra coisa que a gente tem que falar. Quem botou o Cássio para fora do Corinthians, ou quem ajudou a colocar o Corinthians, foi a torcida da internet, tá? Torcida do estádio. E está no nosso próximo estádio apoiou o cara. Quem vai mesmo, quem consome Corinthians, e quem só bate papo na rede social, onde é muito fácil de xingar, e foram esses que botaram o Cássio para correr. No nosso próximo tema, a gente fala de internet e de Corinthians ainda no centro da polêmica, né? Bom, na quinta-feira, o Gabigol fez na casa dele uma pequena festa, contratou um grupo lá de pagode e tudo mais, e vazou uma foto dele usando a camisa do Corinthians. Na sexta-feira, a gente mostrou aqui, a assessoria logo tratou de dizer que era uma montagem, que ele não tinha nada usado a camisa do Corinthians. Ou seja, mentiu. Aí ele mentiu. Ontem ele deu uma entrevista para o André Hernan, no UOL, conversou, inclusive, sobre o tema, principalmente sobre a mentira. Vamos a ela, então. Bom, primeiro, o Gabigol já pediu desculpas à torcida do Flamengo por causa disso, disse que conversou com o Tite já, com o grupo. Ó, primeiro trecho, aí, ó. Primeiro, eu errei. Acho que é errar, pedir desculpas, saber que eu errei, mas nesse momento que a foto saiu, eu fiquei muito perplexo. Fiquei sem entender. Esse período que eu fiquei sem falar, sem me pronunciar, foi um período que eu tirei para pensar. É claro que na emoção dos fatos, o meu primeiro pensamento foi negar. Como eu falo com meus amigos, eu coleciono camisas, troco camisas, seja seleção, basquete, e essa camisa eu acabei recebendo e usando. Contextualizando, reforçando aqui, era um evento dentro da casa dele. Segundo ele, uma pequena festa, uma pequena reunião. Com amigos. Com amigos. Mas parece que um ali não era tão amigo assim. Ao que consta, foi alguém do grupo que tentou postar... Aliás, chegou a postar a foto numa configuração de visualização única do musical. Porque ele realmente não posou para a foto. Ele parecia muito à vontade na casa dele, não estava nem olhando para o celular, sei lá o que foi usado para registrar aquela imagem ali. Muito provavelmente um celular. Ele não posou para a foto. Então, a primeira suspeita é essa. Bom, quando ele tentou dizer que não era a camisa, né, que ele mentiu, ele reconheceu em entrevista, o Marcos Braz logo ligou para funcionários do Flamengo que estavam na festa. E aí, era ou não era? E aí o pessoal teve que falar a verdade. Não era. Ele estava com a camisa do Corinthians, que, segundo consta, foi presente mesmo, e também consta que é verdade. É um colecionador. Sim. Foi do Mateuzinho, não foi? Eu sei que ele ganhou duas. Ele ganhou uma, depois pediu mais uma. Então ele tem duas. Tá, duas daquela ali. E é uma camisa, aliás, lindíssima, legal, por sinal. Uma camisa... maravilhosa. Que o Corinthians, inclusive, usou para simbolizar uma campanha, né? A luta contra o racismo. Aquela camisa toda preta já foi usada pelo time masculino, pelo time feminino. E a maior prova de que é de jogadora, que ela tá com todos os patrocinadores, né? Quando ela foi lançada sem, iniciou a venda sem os patrocinadores. Sem os patrocinadores fica bonita. Aliás, com os patrocinadores, ela tá sem os patrocinadores, porque não dá para ler mesmo. Mas tá bonita, tá toda preta, né? Bonita. A leitura fica comprometida, mas nesse caso a causa é muito maior do que a leitura, então tá lindíssima a camisa. Parabéns. Ele até lembrou de outra camisa que eu achei belíssima, lançada esse ano, que ele tem também, que é do Santos, do Charlie Brown, né? Uma edição muito bonita. Dobra, recebe. Tá, tudo bem. Mas ele tá na casa dele, gente. Põe num quadro, põe num envelope, põe num plástico. Posso falar que eu acho isso uma bobagem? Eu também, mas vamos lá. Bom, eu acho que ganhou um tamanho aí que... Eu também acho. Eu acho que estava em casa, em um período de folga, diz o Gabigol. A gente estava em um jogo muito importante na Libertadores, que a gente precisava ganhar. A festa foi quinta, pós-jogo de Libertadores, quarta-feira, bem lembrado. Eu também fiquei um período fora por causa da questão do doping. Convidei algumas pessoas que vieram aqui em casa durante esse período para poder me ajudar, me dar um incentivo, acompanhar alguns treinos meus. Foi o primeiro dia que eu tive um pouco de tranquilidade para poder curtir com eles. A gente estava em uma resenha, um churrasco de amigos, pessoas do Flamengo, amigos meus, pessoais. E aí acabou saindo essa foto que mudou todo o panorama da história. Então, mais um trecho aí da entrevista. Só para eu explicar, porque eu acho uma bobagem, assim, se no momento em que vazou a foto, o Gabigol chegasse e falasse, gente, sou eu, ganhei a camisa de presente, tava no churrasco, postei, errei, tá tudo certo, acabou. Mas foi se criando uma bola de neve, que aí com culpa óbvia do Gabriel também, pelo desmentido da assessoria e depois com funcionários do Flamengo confirmando a informação, e isso causa uma repercussão muito maior. É óbvio que pro torcedor, que é passional e tem que ser passional, senão não existiu esporte,
pega muito mal e o torcedor vai pegar no pé dele. Mas eu acho que para gerar um debate tão grande assim, eu acho que ele só existe por conta das atitudes subsequentes ao vazamento da foto. Não, tem outro problema. Eu não acho nada demais, não, cara. Eu vou também não qual vejo é o outro problema, tá? Teoricamente, não tem nada demais, vocês têm razão. É a questão da negociação no começo do ano. Ele teve uma negociação com o Corinthians. Não, ele foi mais que isso, ele foi plataforma de campanha, gente. Exatamente. Ele foi plataforma de campanha. Aí eu acho um problema. Então, aí tem essa questão. O Corinthians teve interesse nele. Ele demonstrou, assim, um interesse no Corinthians, pelo menos para ver se consegue renovar o contrato dele com o Flamengo. Do tipo, tem gente que quer, se vocês não quiserem renovar comigo, eu já tenho um caminho. Tá? Então, a camisa do Corinthians talvez fosse a pior de todas para usar naquele momento. Tá? Nesse ponto eu concordo. Depois, pode ser que não tenha nenhum problema, mas vai dar problema. E aí falta o assessor do vai dar ruim. Eu acho que já deu problema. O departamento do vai dar ruim tem que entrar em ação. O amigão que senta do lado e fala assim, Gabriel, olha só, teria nenhum problema, tá, você usar a camisa. Mas você conhece todo mundo aqui? Mas você conhece todo mundo aqui? Você sabe que se sair uma foto sua com a camisa do Corinthians, vai dar ruim? Eu sou teu amigo do departamento do vai dar ruim, hein? Tô te dando só esse toque, vai dar confusão. Mas, dito isso, vou te dizer uma coisa pra você, usaria do mesmo jeito, que isso aí é a personalidade. Não vamos fingir, gente, que é a primeira vez que o Gabigol faz uma coisa e, de novo, já fez coisas que pra mim... Por exemplo, a mesa tá cheia de bebida, uma garrafa de uísque vazia na frente dele, chama muito mais a minha atenção do que o cara tá usando a roupa que ele quiser na casa dele. Essa foto é montagem, eu pensei que fossem as garrafas, porque tinha garrafa de tudo ali. Quando eu recebi, eu também achei, foi montagem. Bom, sobre a conversa com a diretoria. Esse ponto é interessante porque ele tem contrato até o final do ano, não é isso? Então, beleza. Isso. Acho que muitas pessoas que não gostam de mim, e eu sei que são várias, se aproveitaram desse momento que vazou essa foto. Isso, por isso que eu não deveria usar a camisa. Já porque vai ter gente que vai fazer isso. Mas isso faz parte, gente. Ele é o Gabigol, inclusive, por causa disso também, tá? No outro dia, a diretoria tomou conta de tudo, me ouviu. Foi muito sincera comigo. E também eu pedi para não treinar, porque estava com a cabeça naquele momento. Foi realmente algo que me machucou. E só hoje, domingo, eu falei com o professor Tite. Só hoje eu pedi desculpa aos jogadores. Cara, a reação que eles tiveram foi a melhor possível. Imagina os caras dando risada. Então, mas, enfim, era isso que eu esperava deles, na verdade. Eles me compreenderam. É claro que eu pedi desculpa, assumi meu erro, mas na minha cabeça é vida que segue. Vou falar para vocês, já que a gente criticou a falta de ele ter faltado com a verdade na hora do era uma montagem, vou elogiar ali. Eu acho que esse foi o primeiro sentimento, o de ter sido traído. Cara, quem foi na minha casa, tirou essa foto e divulgou? Para mim, esse foi o primeiro sentimento. Quem foi, né? Sim. Eu acho que ele se sentiu traído mesmo. Acho que faz todo sentido ele ter ficado quieto, ter botado as coisas no lugar, porque alguma coisa, né, não tá... Agora, o parêntese da personalidade de Gabigol. Por muito tempo, com o Flamengo voando e ele melhor jogador do Brasil e tudo mais, ele fazia show, participava. Vamos falar, ele é um atleta profissional. Quando o Flamengo estava voando e ele também, com ele, por ele, inclusive, isso não era um problema. Agora, juro que é um problema o cara botar a roupa que ele quer dentro da casa dele? Eu acho que ele podia ter evitado. Também podia ter desse evitado, tamanho mesmo? Podia ter evitado a mentira também, porque dava tempo para pensar. Não é que alguém chegou e falou assim, e aí, Gabriel, o que aconteceu? Se essa foto é verdadeira e ele pegou e mentiu. Não, é diferente. É pensar e o que nós vamos fazer primeiro? Vamos mentir. Tá? Então, assim, esse para mim é o grande erro é esse. Isso sim. Tá? Esse é o grande erro. Desculpa, Lafredo. Não, pode dizer, Luiz. Eu acho que o grande problema de toda essa situação é que, a partir de agora, vão usar algo que eu acho que não tem relevância nenhuma para justificar o que eles já estavam decidido, que não é a não renovação de contrato com o Gabriel. Esse, para mim, é o grande ponto, porque teve a questão do Corinthians lá no início do ano, teve também, mas assim, a repercussão seria a mesma se a camisa do Gabriel fosse de um outro time, se fosse a camisa do São Paulo, por exemplo. Então, eu acho que se cria muita confusão em cima de algo que não é tão relevante, mas esse algo não tão relevante vai ser usado com relevância pela diretoria para não renovar o contrato do Gabriel. E é sobre isso, que esse trecho aí da entrevista trata. Eu acho que não muda o cenário. Cenário, renovação. Isso, não vai ter. É uma coisa conversada pelos dois lados. Todo mundo sabe, e não é escondido de ninguém, que eu quero muito ficar no Flamengo. As pessoas que vivem ao meu redor, que me conhecem, sabem do meu amor pelo Flamengo. Tenho certeza que não é uma foto, não é um erro que vai apagar a nossa conexão. Principalmente com a torcida do Flamengo. Sendo bem sincero, já ganhei muitas coisas aqui. Fui muito feliz. Vivi coisas maravilhosas, coisas tristes também.
Sempre foi uma relação de amor e ódio, mas verdadeira. É isso que eu sinto deles. Quando eles levantaram a bandeira para mim na questão do doping, foi o melhor dia da minha vida, além dos títulos. E é isso aí, Gabigol, que neste momento magoa quem te defendeu. Teve bandeira, teve manifestação na torcida, e aí aparece uma imagem sua com a camisa... Claro que eu entendo. Que o torcedor pode ficar chateado? Lógico que eu entendo, total, perfeitamente. Foi o que eu falei lá na perfeitamente. Se o torcedor pode ficar chateado, por que eu vou fazer uma coisa que eu sei que pode chatear o meu torcedor? O sentimento da traição, que eu usei para concordar ali, para acreditar nas palavras do Gabigol, eu também associo ao torcedor. Eu acho que o torcedor também se sente assim. Esse que foi levar a bandeira para o estádio, para defender o Gabigol na situação do doping, na acusação de tentativa de fraude. Como é que esse cara se sente? O Corinthians nem é tão rival do Flamengo assim. Eu achei que está muito desproporcional. O grande problema é que ele acabou de negociar, ou pelo menos se ventilou a possibilidade de negociar com o Corinthians. Esse é que é o grande problema. Se fosse em outro momento com a camisa do Corinthians, imagina se fosse a camisa do Inter, do Grêmio, do Juventude. Ia ser super fácil de falar.